Olá, meus meninos do segundo ano, tudo bem? Olha onde estamos, hein? Poxa vida, quem diria? Estamos no último bimestre de 2020, quarto bimestre. Começamos o ano, né? Reunidos, aulas presenciais, nos revendo, pensando já no Enem que faríamos como treineiro, faremos, né? E de repente a pandemia veio, nos colocou em casa e nós conseguimos fazer essas aulas online para vocês, né? Essas aulas através da internet. Achamos a princípio que seria muito complicado, muito difícil, mas cá estamos nós. Conseguimos. Chegamos nesse último bimestre, as notas estão muito boas. Eu agradeço por vocês terem cumprido as metas, tudo bacaninha dentro da proposta. Eu agradeço pelo acompanhamento que vocês estão tendo e pelo respeito que vocês estão tendo com os professores. Muito bacana o trabalho com os pais de vocês, o contato com os pais de vocês e nós, professores, buscando levar a melhor forma de aprendizado para vocês em casa. Seu tio tem feito algumas aulas ao vivo e outras aulas eu tenho feito gravadas. E eu não gosto que as aulas sejam longas, porque eu acho que você deixa de prestar atenção se elas forem muito extensas quando são gravadas. E aí a gente acaba condensando em aulas curtas, que eu acho que são práticas e boas de assistir. Assistam todas, viu, meus pequenininhos? Para vocês estarem bem preparados para quando nós voltarmos para as aulas presenciais. E a demonstração melhor do aprendizado de vocês vai ser quando chegar janeiro e vocês participarem do Enem. E a gente vê como que vocês se saíram. E eu espero que vocês se saiam muito, muito, muito bem. Nós estamos falando de literatura nessa aula. Meus pequenininhos, apostila 8. Nós estamos na última apostila falando do restante do que a gente precisa falar sobre literatura portuguesa e brasileira. Eu gostaria então que vocês pegassem a apostila 8 e fossem até a página 60 para a gente começar os nossos trabalhos. E nós vamos aprender a penúltima escola, na verdade já é a última escola, mas a penúltima parte da última escola literária que a gente está vendo, que é o modernismo no Brasil. Seu tio tinha avisado para vocês nas aulas anteriores que o nosso modernismo é dividido em 3 momentos, também chamado 3 gerações modernistas. A primeira delas é a de 1922 até 1930, a segunda delas vai de 1930 a 1945 e a terceira de 1945 em diante. E nós estamos no segundo momento modernista, tá? Então, a gente chama de segunda geração modernista brasileira, que está lá na página 60. A gente vai começar a acompanhar as características de transformação daquele primeiro momento modernista tão caótico, né, com tanta batalha para trazer uma identidade artístico-cultural para o povo brasileiro, com o Mário, com o Oswald, com o Manuel Bandeira brigando por uma identidade, e nós conseguimos. Então, quando chega 1930, nós já temos uma autoridade, né? Nós já temos uma cultura e uma arte que já podem ser chamadas de brasileira. Vira até de exportação. Muitas pessoas vão se inspirar na cultura brasileira, na literatura brasileira. Autores portugueses que a gente acabava imitando vão imitar a maneira de fazer literatura no Brasil. Nós não estamos pequenos não, hein? Estamos grandes em 1930. E nós teremos essa transformação, essa mudança do que foi o modernismo de 22 para o modernismo de 30, evidentemente acontecendo por conta da mudança na história, do contexto histórico. Nós teremos Getúlio Vargas chegando ao poder em 1930, 1932, e de repente nós teremos o Estado Novo, né? A ditadura do Getúlio Vargas em todo esse processo. Então a gente vai passar por 1930, 37 com Getúlio, chegando em 45. Evidentemente, 45 é o fim da Segunda Guerra Mundial, que vai dar um marco para o terceiro momento modernista. Então nós vamos falar de 1930 a 45. Tudo certo, meus pequenos? Então nós temos muitas mudanças no pensamento político do país. Então nós vamos ter um ditador, nós vamos ter um governo populista,
e nós vamos ter grandes preocupações sociais. Então a gente vai dizer que esse período foi um período que a gente calcula um pouco como é o indivíduo dentro da sociedade. E nós vamos olhar cada região do Brasil muito cuidadosamente, que a gente vai ver que aquele Nordeste está passando um perrengue danado, com graves problemas sociais acontecendo. Nas grandes cidades, graves problemas sociais acontecendo. Vamos discutir isso na literatura? Vamos colocar tudo isso na literatura. Nós vamos ter 1939 iniciando uma segunda guerra aí, vamos falar sobre isso também na nossa literatura. E são pessoas boazinhas, bacaninhas, escritores bacanas? Opa! Melhor que tá tendo, né? A gente vai ter uma prosa espetacular com o Graciliano Ramos e vamos ter uma poesia, tem que fazer reverência, com Carlos Drummond de Andrade, nosso maior poeta. Então não é pouca gente que aparece aqui em 1930, é gente grande demais e gente que vai fazer altas críticas a esta sociedade meio que mal administrada, muita pobreza e muito abandono, e nós vamos ter um questionamento existencial bem profundo. Vão aparecer inclusive na França grandes pensadores que nós vamos chamar de existencialistas. Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, e nós vamos comprar muito essa ideia do questionamento existencialista. Isso vai um pouco mais para a poesia do que para a prosa, porque na prosa nós vamos fincar a pé para querer saber onde estão os nossos problemas. E a maioria dos nossos problemas será representada pelos escritores regionalistas, principalmente os escritores nordestinos. E nós teremos um olho muito para o Nordeste, porque vai deixar um pouco esse eixo Rio-São Paulo, sabe? Escritores do Rio, escritores de São Paulo eram os que faziam muito sucesso. Veja o Mário, veja o Oswald, mesmo Manuel Bandeira sendo pernambucano, ele morava no Rio de Janeiro. De repente a gente vai dar uma olhada para o restante do país, para as regiões especiais do Brasil. E olharemos para essa literatura regionalista. Tudo bem? Então tem na prosa muito do regionalismo, muito de crítica social, e na poesia muito de crítica social também, mas muito de existencialismo, imaginar o indivíduo dentro de uma sociedade. Tio Fábio, parece um pouco que eu já vi isso. Será que não foi no realismo? Foi, né? No realismo havia muito essa crítica social. Por isso que a gente de cara diz que a prosa feita nesse momento pode ser chamada também de neorrealista, porque ela busca ver o indivíduo dentro de uma sociedade, analisar essa sociedade, criticar essa sociedade, apontar os erros dessa sociedade, mas já procurando alternativas para resolver os graves problemas sociais que nós temos no Brasil. E geralmente eles sabem a verdade, sabem a resposta. É a educação, né? É a educação a resposta para a melhoria deste país. Desde 1930 estão falando nisso na literatura e até hoje nós sabemos disso. Só a educação formal transforma o cidadão. Só a educação acadêmica transforma o cidadão. Só vocês aí do seu lado estudando e eu aqui do meu lado ensinando é que a gente vai ter um país digno, a gente vai ter um país igualitário, com todas as regalias que merecemos. O povo brasileiro merecemos. Compreendem? Daqui a pouco eu volto a falar mais com vocês. Beijo, até já.